Eita glória! Confesso para meus irmãos que é motivo de muita alegria pregar no domingo. É uma satisfação tremenda em receber essa oportunidade vinda desta igreja amada, essa igreja que vive conforme as Escrituras. E a mim foi dada a responsabilidade de pregar sobre missões, né? O evangelismo. Nós somos o resultado de missões. Todos que estão aqui é porque um dia alguém foi usado pelo Espírito Santo para trazer as boas novas para nós. E hoje estamos aqui cultuando esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso. Mas afinal de contas, o que é missões? Missões é pregar no ônibus. Quem faz missões é somente o pregador com o microfone na mão. É pregar nas praças e nas ruas também. Missões, meus irmãos, é você andar pela essa sociedade aí com o Espírito Santo, vigilante. É você refletir a graça e a glória de Jesus na tua vida. É que as pessoas possam ver em ti a paz que eles procuram no mundo aí e não conseguem encontrar. Fazer missões, meus irmãos, é aquelas pessoas que dão um panfletozinho num ponto de sinal. Aquilo já é uma missão. Eu fui alcançado por Jesus também por através daqueles panfletos que a pessoa nunca tinha me falado nada. Ele só apenas me entregava o panfleto. Eu recebia, não lia, por temor. Não por temor de conhecimento, que eu não tinha conhecimento, mas por temor daquilo que eu não conhecia. Mas por persistência de todos os dias receber aquele panfleto na parada de ônibus, eu comecei a ler. Eu lia toda aquela mensagem, mas no momento do final do apelo, você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu não li essa parte. Quando tinha aquela parte, você aceita, eu parava, embolava e jogava fora. Fazer missões também, meus irmãos, é você ter uma pessoa que intercede pela tua vida. Uma pessoa que, nem mesmo eu saber o que ela estava fazendo, que no caso era minha esposa, na época era minha namorada, ela já orava para que o Senhor pudesse me libertar da vida que eu estava vivendo. E através das orações dela, o Senhor usou pessoas, servos dele por aí, para me entregar panfleto também. Fazer missões é isso. Fazer missões não é somente com o microfone na mão. Fazer missões é você viver isso aqui, ó. É você dobrar o seu joelho dentro do seu quarto, sozinho, lá ninguém vendo, mas Ele está te vendo. É o suficiente. E Ele age. Ele opera. E hoje eu estou aqui, pregando no culto de missões, porque Ele ouviu as orações daqueles que me cercavam. Você também é resultado de orações, meus irmãos. Você também é resultado de missão que o Espírito Santo usou como canal para abençoar a sua vida. Isso é missões. Isso é fazer o ID do Senhor. O ID do Senhor não é para o pastor somente, não é para os diáconos somente. O ID do Senhor é uma ordenança, ide por todo mundo, pregai o evangelho. É uma ordenança para os salvos. Mas acontece que tem muita gente ferida. Tem muita gente ferida no meio da igreja, e é exatamente isso que eu vou pregar essa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Eu gostaria de pedir para que a igreja abrisse a sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 4. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor.
Evangelho que escreveu João, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Até aí, meus irmãos, obrigado. Meu retorno aqui eu estou ouvindo bem pouquinho, por isso que eu estou falando alto. Está alto aí também? Para vocês? Tá bom, né? Que para mim, mas é assim mesmo. Vamos dar um jeito aqui. Meus irmãos, eu gostaria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta para que vocês pudessem me acompanhar, porque eu vou passear até no versículo 30 mais ou menos sobre essa minha pregação. Vamos fazer uma pregação expositiva. Então vamos passear pelas Escrituras. E para que nós possamos entender o que nós acabamos de ler, lá no versículo 3 fala: e ele deixou a Judeia. Ele quem? Jesus Cristo. Saiu da Judeia e partiu novamente para a Galileia. A distância da Judeia para a Galileia era numa média de 170 quilômetros a 218 quilômetros. Por que eu estou falando isso? Porque existiam 3 caminhos para que ele pudesse chegar na Galileia. Existiam 3 caminhos. O primeiro caminho era o caminho pelo oeste, que era o caminho pela costa. O segundo caminho seria pelo leste, que era pelo Jordão, o famoso Rio Jordão, que era o mais usado entre os judeus. Era o mais comum. Pela família de Jesus era o mais comum, pela tribo de Judá. E o terceiro caminho era o caminho que Jesus tomou, que era o caminho pela Samaria. Por que eu estou contextualizando isso? Porque no versículo um pouco mais para frente, nós vamos ler que era necessário ele passar por Samaria. Só que acontece que Samaria era mais perto. Indo por Samaria é 170 quilômetros. De Judeia para a Galileia, era mais perto. Só que acontece que judeus não falavam com os samaritanos. Acontece que os samaritanos viviam de uma forma pecaminosa, uma forma mundana, uma forma mais solta. Alguns deles eram religiosos. Eles procuravam servir a Deus, mas não serviam. Todos os judeus, meus irmãos, quando iam viajar para a Galileia, eles procuravam ir pelo Jordão. Apesar de ser mais longe, só que eles procuravam, porque na cultura deles, eles achavam que eles iriam se tornar impuros, conversando com o povo de Samaria, usando os mesmos prato, copo, o que fosse que o samaritano usasse, um judeu, para ele, pela cultura dele, não poderia usar. Então os samaritanos eram rejeitados pelos judeus, então eles evitavam passar até pela cidade deles. Mas Jesus veio para quebrar tabus. Jesus não era um homem comum, ele era filho de Deus. Jesus ele veio para quebrar essa religiosidade. Então ele mandou os seus discípulos ir a Samaria comprar mantimentos. Ele mandou os seus discípulos negociar com os samaritanos para que eles pudessem se alimentar. E Jesus estava cansado, lembra? 170 quilômetros. Ele estava no meio do percurso. E o versículo 4 fala que e era-lhe necessário passar por Samaria.
E o versículo 5: então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicá. Essa palavra Sicá aí, meus irmãos, é uma palavra bem interessante, que ela representa muito bem a cidade que era aquela região. Essa cidade de Sicá ficava dentro da parte de Samaria. Samaria era como se fosse um estado, porque naquele tempo era dividido por tribos. E Samaria, meus irmãos, significa cidade da bebida forte, cidade de erros, ou cidade do pecado. Silcá significa isso. Silcá significa cidade do pecado. Mas Jesus, ele não veio para os bons, para os curados. Jesus veio para os enfermos, os doentes, os pecadores. Então Jesus, ele sempre procurava os caminhos mais tortuosos, os caminhos mais improváveis, em nossa ótica. Devemos aprender com Jesus. Por isso a necessidade de orarmos, pedirmos graça ao Senhor e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para termos esse discernimento. Porque nós não sabemos quem é que está necessitando de uma palavra de conforto. Nós não temos esse entendimento de olhos carnais para conhecer quem de fato veio dependente de Jesus, quem veio com sede de Jesus, mas ainda não tem. Porque para o nosso ambiente religioso, o nosso costume dessa nossa geração 21, uma pessoa que precisa da palavra são os crentes. Por isso que nós estamos pregando para crentes. Por isso que nós andamos no meio dos crentes. É errado, irmão Augusto? Não. Mas nós somos sal e terra deste mundo. Você imagina se outros crentes lá atrás só pregassem para crente, só andasse com crente, só falasse com crente, você não estaria aqui. Alguns sim, porque são filhos da fé já, são filhos de pais e mães cristãs, mas outros não, a maioria eu acredito. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, porque era necessário Jesus passar por Samaria, mas a agenda de Jesus deveria chegar na Galileia, porque lá ele tinha uma missão, mas era necessário passar pela Batista Ágape. Era necessário Jesus Cristo passar por aqui essa noite, para que ele pudesse alcançar aquele que veio aqui essa noite buscar a presença dele. Porque tem pessoas aqui precisando de uma palavra e da presença do Espírito Santo. Nós não conhecemos os corações, mas ele conhece. E ele está aqui essa noite, meus irmãos. Ele mudou a sua agenda. Foi necessário passar por Samaria naquele período, e foi necessário passar na Igreja Batista essa noite para poder ouvir a tua oração e agraciar a tua vida e dar um basta, enxugar esse choro, te dar ânimo, te levantar, segurar em tuas mãos e caminhar juntamente com você, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é a tua cura, Ele é o caminho para a tua vida. E Ele segura na tua mão essa noite, meu irmão. Creia nisso. É necessário, foi necessário Ele passar por Samaria. E eu creio que Jesus está aqui. Ele mudou a sua agenda para que Ele pudesse ter um encontro com você essa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela cidade era conhecida como cidade da bebedice, cidade do pecado. Mas o Senhor Jesus entrou lá, porque era lá que Ele queria mudar a vida. Era lá que Ele tinha marcado um encontro com uma mulher adúltera.
aos olhos dos homens, mas para Deus era uma mulher que estava sofrendo, que buscava a presença dele, mas ainda não tinha encontrado. Era uma mulher que estava com dores e não estava recebendo ajuda nem auxílio de ninguém, porque ela é uma mulher só. Ela procurou em 5 casamentos, mas não encontrava felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta de meio-dia. Versículo 7. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Deixa aí exposto esse versículo, meu irmão, por favor. Jesus naquele momento indagou aquela mulher: dai-me um pouco de beber. Aleluia. Dá-me um pouco de beber. Jesus estava necessitado? Não. Jesus estava abrindo um diálogo com aquela mulher. Jesus estava fazendo uma abertura para que ele pudesse falar, se apresentar. Por muitas das vezes o Senhor usa os seus pequeninos para falar com você. Vigie, meu irmão, cuidado. A palavra do Senhor fala que muitos rejeitaram a Jesus. Aí as pessoas perguntam: quando, Senhor, quando você deixou de dar água aos meus pequeninos? Quando eu senti frio e você não me deu uma blusa velha sua que está guardada, que era do mofo, lá na tua casa, que tu nem usa mais. Isso é fazer missões, meus irmãos. É você pensar no próximo. É você amar a pessoa independentemente de quem ela seja. Jesus indagou: dai-me de beber. Porque ela era uma mulher samaritana. E Jesus era judeu. E além de ser judeu, ele era um rabino. Aleluia. Os judeus não falavam com os samaritanos. E o que dirá, pastor Laércio? Um rabino não podia nem falar com a sua mulher em público. Um rabino ainda não poderia falar com mulheres no meio de várias pessoas. Imagine uma mulher samaritana. Por isso que ela indaga Jesus, lá no versículo 9. Versículo 9 que diz: então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, para poder entender essa história, que eu quero que vocês entendam essa história. Aonde se iniciou isso, essa briga de religião? Como foi que isso tudo começou, sendo que eles são irmãos, primos, da mesma família? E o rabino não é um homem de Deus, porque ele não pode falar com uma mulher. Isso iniciou, meus irmãos, há 930 anos antes de Cristo. Assim, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão assumiu o reinado de Israel, ainda era unificado. Israel era só um reino, mas tiveram divergência devido aos impostos que estavam muito altos. Então as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, começaram a brigar entre si e se dividiram. 10 ficaram para um lado e 2 ficaram para o outro lado. 10 que ficou chamado como Reino do Norte, que é Israel, aonde a capital era Samaria. E o sul ficou com Judá, que Judá e Benjamim, que a capital era Jerusalém.
E o negócio foi tão sério, meus irmãos, a briga foi tão intensa entre irmãos, que os reis que assumiram pós-Jeroboão, eles construíram altares lá em Israel, lá do lado norte, não mais em Jerusalém, porque eles temiam, se o povo voltasse para Jerusalém, eles iriam ficar lá, porque lá era a terra da promessa onde Deus falava. Não, mas Deus fala aqui também, então vamos construir altares. Até aí, ok, foram divididos. Só que 722 anos antes de Cristo, ou seja, passando mais ou menos 200 anos, por Israel andar distante do Senhor, por Israel ficar vivendo de uma forma pecaminosa, levantar altares a Baal e a Zirá, fazer coisas abomináveis que nunca foi repetido o que eles fizeram naquele período, coisas terríveis. Eu cheguei até a trazer uma palavra aqui sobre Josafá e Acabe, para vocês entenderem um pouco. O pastor já falou também sobre sacrifícios que os reis faziam, sacrificavam seus próprios filhos. E com isso o Senhor levantou os seus profetas e anunciou: arrependei-vos, senão eu mandarei o meu juízo. Eles não ouviram a voz do profeta, e muito menos a voz do Senhor. E o Senhor autorizou, permitiu que a Síria invadisse Israel. Israel foi invadida, só que o rei da Síria, eles tinham um costume, eles tinham uma cultura um pouco diferente. Quando eles invadiam determinadas regiões, eles se misturavam entre o povo. Eles não prendiam, eles não expulsavam, eles estrupavam as mulheres e crianças. Crianças, homens, eles matavam. Eles matavam. E com isso, aquela promessa da vinda do Messias através da linhagem de Israel foi manchada por Israel. Por isso os judeus não o respeitavam e não aceitavam mais eles como puros. Para o judeu, o povo de Israel, os samaritanos, eles eram mestiços, porque eles foram abusados, eles foram invadidos pelos seus pecados, e agora eles tinham filhos mestiços. Então o Messias não poderia vir com eles, então eles não fazem mais parte do corpo, não fazem mais parte da linhagem. Aí a briga ficou nisso. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Satanás, meus irmãos, sempre usou essas artimanhas para tentar destruir a promessa de Deus. Sempre usou. Israel tinha uma promessa, mas eles se misturaram ao mundo. Então se distanciaram de Deus. Eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que é ex-crente. Eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que tinha muitas promessas do Senhor. Só que ele começou a cair mais para um lado, que nós temos tendência para o pecado. Nós habitamos nesse corpo. Isso aqui é tendencioso, meu irmão. Não existe nenhum santo aqui não, a não ser Jesus Cristo. Nós podemos estar santos pelo sangue de Jesus, mas precisamos estar vigilantes para não tropeçar na pedra e cair. Que ninguém tropeça, como foi dito aqui de manhã, ninguém tropeça numa montanha. Uma pessoa tropeça numa pedra, uma pequena pedra que você não dá importância. E o povo de Israel caiu para o lado e foi abusado, foi manchado, se distanciou da presença de Deus, não persistiu, não perseverou, não se arrependeu.
continuou fazendo as mesmas coisas, continuou dentro da igreja. A igreja não salva ninguém. Os samaritanos construíram um templo lá em Gerizim. Os samaritanos cultuavam, sacrificavam a Deus, mas Deus não estava nesse negócio. Eles pecavam, sacrificavam, adoravam, eles seguiam todos os ritos. Eles liam os 5 livros somente até aí. Porque eles não criam nos demais profetas, porque os demais profetas anunciavam juízo contra Israel. Viviam uma vida religiosa, vinham para o culto, louvavam, adoravam, mas estavam com os corações sujos. Porque, meu irmão, Jesus Cristo vai vir para os que têm as mãos limpas e o coração puro. É para aqueles que permanecem fiéis ao chamado, aqueles que mantêm o amor da servidão, da oração. Não é penitência que vai trazer a tua salvação, não é promessas que vai trazer a tua libertação, porque a palavra do Senhor fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Você viver santo conforme esta palavra aqui é o que vai te levar a ser herdeiro juntamente com Jesus Cristo no momento que Ele surgir entre as nuvens e fala: meu filho, venha, entre no regozijo do teu Senhor. É a santidade, é a perseverança na santidade. Não é o estereótipo, aquilo que nós apresentamos, mas é aquilo que nós vivemos. Por isso a importância de missões, porque só faz missões aquele que está com coração fervendo de amor por Jesus Cristo. Aleluia. É impossível uma pessoa dentro da igreja fazer missões se não tiver com essa chama do Espírito Santo e tiver com a sua vida no altar de Deus, buscando em orações, se consagrando e jejuando. Não faz, porque é difícil ser crente, meu irmão. É difícil ser cristão, porque nós, novamente eu repito, nós habitamos nesta carne. Acabamos de sair de um carnaval, uma semana onde o país parou para cultuar Satanás. Foi uma semana que muitos que estavam dentro da igreja se perderam novamente, mas estavam dentro da igreja. Mas, meu irmão, nunca é tarde. Se porventura você pecou contra o Senhor, se porventura a tua carne falou mais alto do que a voz do Espírito Santo que estava em ti, essa noite é noite de reconciliação. Essa noite é noite onde Jesus Cristo está te convidando para que você se arrependa e lance sobre Ele tudo aquilo que te prejudica e que está te levando ao abismo. Esse não é o caminho, meu irmão. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é em Jesus. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E o Espírito Santo está falando contigo esta noite. Ouça o que o Espírito diz ao teu coração, meu irmão. Aleluia. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva?
versículo 12. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E os seus filhos, e o seu gado. A mulher, meus irmãos, ela ainda não tinha entendido quem era Jesus. Na realidade, ninguém tinha entendido claramente quem era Jesus. Até os seus discípulos, eles não tinham essa compreensão clara de quem era Jesus ainda. Naquele momento, para aquela mulher, Jesus era apenas Jesus, como outro Jesus que tinha no período dele. Mas Jesus ainda não era conhecido como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Aquele que vai trazer a salvação, a alegria a Israel. Jesus ainda não tinha se apresentado. Para aquela mulher, Jesus ainda era um rabino, um judeu, um mestre. Estava de passagem ali. Então aquela mulher, ela começa a indagar o Senhor: porventura, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desta fonte que nós estamos sentados agora? Adoração a um lugar. Aquela mulher, ela estava confrontando Jesus por ele ser um rabino. Aquela mulher se congregava em uma igreja, tinha sua vida religiosa, mas não conhecia Jesus. Mas aquela mulher infeliz, ela estava congregando. Mas, meu irmão, não existe evangelho sem Cristo. Não existe. Não existe perdão sem Cristo. Aleluia. Não existe mudança de vida sem Cristo. Não existe. Pode procurar em qualquer religião. Pode correr, eu conheço, eu tenho amigos que já andaram por várias religiões. Eles procuravam a paz para a sua vida, eles procuravam com toda a sua força. Eu quero viver em paz, eu não tenho paz. Porque eles estavam procurando somente no local onde bebeu água Jacó e os seus gados. Não interessa, meu irmão, quem passou por ali. O importante para a tua vida é se Cristo está neste ambiente esta noite. E se você aceita a voz e o chamado dele essa noite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o fazer, não é o teu esforço, não é o teu sacrifício, não é aquilo que você tem, não é aquilo que você faz. O que vai trazer a paz para a tua vida é você aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Colocar sobre Ele todas as tuas dores, os teus problemas, esse peso que você está carregando sozinho, essa dor que você carrega, esse trauma que você tem desde criança. Esquece isso. O Espírito Santo está aqui para te curar essa noite. Ouça a voz do Espírito que fala, que brada dentro do teu peito neste momento. Ele está passeando entre o povo dele, e ele está falando contigo: vinde a mim, lançai sobre mim tudo tuas dores, todo esse fardo, tudo isso que te impede de ter a liberdade de me adorar. O que está te impedindo de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de novamente sentir essa chama, esse desejo de glorificar o nome dEle, de dançar na presença dEle. Oh, aleluia. Algumas igrejas que eu já passei, alguns me chamavam de doido, porque eu gosto muito de gritar.
Porque onde abundou o pecado, meus irmãos, superabundou a graça. E eu sei de onde foi que Ele me tirou. Eu já fiz tantas coisas erradas nessa vida. E a partir do momento que Jesus Cristo me salvou, a partir do momento que Jesus Cristo me curou, me trouxe paz, me deu uma família linda, me deu a alegria de poder andar para onde eu quisesse, em liberdade, enxergando entre o bem e o mal, contemplando entre a luz e as trevas. Hoje eu adoro o nome dele por ter essa liberdade, por ter esse entendimento da salvação, por ter esse entendimento da confiança que a promessa dele é firme, fiel e verdadeira, porque tudo que ele falou está escrito aqui, se cumpriu. Mas eu espero a maior promessa para a minha vida. Eu espero a maior promessa para a minha vida, que é a volta de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que vem pegar a noiva que não tem mancha, a noiva que é pura, a noiva que se manteve na presença santificada, adorando, glorificando. Oh, aleluia! Santo, Santo, essa é a promessa que nós devemos esperar, meus irmãos. Essa é a missão para a nossa vida: anunciai o Evangelho e a verdade, anunciai a volta de Cristo, o Salvador. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Santo, santo, santo. Estou no meio do sermão ainda, meu irmão, mas a presença do Espírito Santo está grande nesse ambiente. Fecha os teus olhos, meu irmão, fecha os teus olhos. Tu não veio aqui assistir o irmão Augusto falar, não. Tu veio aqui ouvir o que o teu Senhor tem para falar no teu coração. Tu estás aqui essa noite para poder contemplar. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Santo. Versículo 13, Jesus falou, respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água terá novamente sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas é interessante que a palavra disse que aquela mulher gostou desta palavra, que ela é agradável, né? Então quer dizer, irmão Eduardo, que se eu beber dessa água eu nunca mais vou precisar beber? Bom, né? Eu não vou mais precisar gastar com garrafões d'água. Aquela mulher ainda estava na terra. Aquela mulher ainda não tinha entendido o mistério espiritual. Então quer dizer, se eu beber a água que tu tem para me dar, irmão Gilberto, eu não preciso mais voltar nessa fonte onde nossos pais beberam água? Interessante. Versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me então essa água para beber, para que eu não tenha sede, não venha aqui tirá-la. Mas Jesus estava levando a conversa para um lado, ou ela estava levando essa conversa para um lado material. E no versículo 16 diz: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor,
eu vejo que tu és um profeta. Jesus falou a realidade daquela mulher. Aquela mulher antes enxergava Jesus Cristo como um rabino, mas agora a história mudou. Agora a história mudou. Por quê? Ela está enxergando como um profeta. Melhorou um pouquinho, mas ainda não está da forma que Jesus queria que ela estivesse. Aleluia. Versículo 20, né? Nossos pais o adoraram neste monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem que deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem, em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas agora vem, presta atenção aqui, meus irmãos, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura tais... Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Precisamos contextualizar a vida, a presença daquela mulher, meus irmãos. Jesus falava coisas difíceis de compreender. Porque aquela mulher, ela adorava lá no Monte Gerizim. E outros adoravam em Jerusalém. Então, onde é o lugar certo para adorar? Eu vim aqui no poço de Jacó. Ele está me falando agora de água da vida. Ele está falando que não tem necessidade mais eu adorar lá no Monte Gerizim. Coisas carnais. É complicado. A religiosidade, ela sempre nos leva a caminhos religiosos. Coisas espirituais só discernimos por meio do Espírito Santo. E vamos olhar para a vida daquela mulher. Era difícil aquela palavra. Por isso que Jesus chegou aos pouquinhos. Jesus, ele foi entrando na vida daquela mulher. Jesus, ele foi revelando o que impedia ela de chegar na presença de Deus. Jesus, ele foi acompanhando por detalhe, por situações, para esclarecer a necessidade que aquela mulher tinha. A mulher disse: eu sei que veio o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Aquela mulher, ela ia adorar o Senhor no templo. Não, perdão, o templo foi destruído 400 anos antes de Cristo. Mas aquela mulher ia nas sinagogas que tinha em Samaria, porque lá tinha sinagogas também. Aquela mulher vivia uma vida religiosa. Aquela mulher, ela cria no Messias, o enviado de Deus. Só que Jesus falou que ele não viria a não ser pelos judeus. E então ela questiona Jesus: quem és? E ele fala: eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Ele ainda não tinha revelado a ninguém. Ele ainda não tinha revelado a ninguém. Mas ela creu porque ele, como profeta, ele anunciou tudo o que ela já tinha feito. A Bíblia não fala sobre a sociedade, se sabia daquele pecado dela ou não. Eu acredito que a sociedade, poucos sabiam.
Porque ela não questiona: quem te contou? Ela não fala isso. Ela fala: vejo que tu és profeta, porque tu já casou. Porque eu já casei 5 vezes e o que eu estou agora não é mais meu. Mas ninguém sabia disso, pelo que eu entendo, devido à palavra do Senhor. E eu vivo de uma forma, digamos, ímpia, voltada para Deus. Uma forma aparente. Só que Jesus Cristo, quando Ele se apresenta, meu irmão, as escamas caem. As escamas caem. Aquilo que acha que era, não é. Tem muitos que acham que é um grande pregador. Tem muitos que acham que é um grande cantor. Tem muitos que acham que se ele não pregar ou se o outro não cantar, não vai ter movimento. O Espírito Santo não age. Tem muitos que pensam que a dependência do Espírito Santo está nele. Tem muitos que vivem de uma forma religiosa, que andam no meio das igrejas, mas não são igreja. Mas quando Jesus se apresenta, as escamas caem. Podemos contemplar isso no meio da sociedade. Quantos estão caindo aí? Quantos nós não falamos: esse eu não esperava? Aparência, religiosidade. Aquela mulher vivia daquela forma. Aquela mulher achava que estava esperando algo que ainda demoraria a vir. Mas Jesus, aquele que agendou com você essa noite, fala ao teu coração: eu sou aquele a quem você esperava. Eu, Jesus, sou o Messias, o teu Salvador, o teu libertador, aquele que veio te redimir, te santificar, te purificar, aquele que veio, que tu esperava, para perdoar os teus pecados, aquele que você buscava, por através de sacrifício, não será mais necessário. Só apenas me adore, apenas me sirva, apenas me busque, apenas se apresente na santidade, na essência da minha palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito Santo está falando contigo essa noite, falando que Ele está com saudades de ti. Oh, aleluia. Saudade daquele tempo que tu buscava, que tu orava, que tu passava horas de joelhos dobrados, chorando na minha presença. Oh, aleluia. Oh, o Espírito Santo está falando que está com saudade naquele tempo que vocês eram íntimos, no tempo que você conversava e pedia conselho para Ele, e Ele te direcionava. Oh, aleluia. E Ele está falando para o teu coração essa noite: eu sou o mesmo. Eu espero por você todos os dias para termos novamente o nosso encontro. Eu estou com saudade das nossas conversas, do momento que nos alegrávamos juntos, no momento que você me buscava, eu estava lá. Oh, aleluia. Versículo 26 diz: eu sou aquele que fala contigo, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o teu Deus, o Messias, o prometido, o enviado por Deus, aquele que veio para te dar força,
Aleluia. Fiquemos de pé, meus irmãos. Oh, aleluia. Aquela mulher, a partir daquele momento, ela teve a compreensão de quem era Jesus. Antes ela vivia numa religiosidade, mas agora ela teve um encontro com o próprio Messias, ou Cristo, Jesus. Porque quando nós temos esse encontro, meus irmãos, o nosso coração volta a explodir. Por isso a irmã veio aqui na frente. Por isso essas lágrimas que muitos derramam. Porque quando Jesus Cristo se apresenta na tua particularidade, você não suporta. Oh, aleluia. E é onde você começa a fazer missões. Aleluia. Porque se você vive na religiosidade, você não faz missões, você não vive Cristo, você não prega Cristo, você não anuncia a volta de Cristo. Mas quando você, aleluia, aceita de todo o teu coração, lança a Ele todos os seus pecados, é redimido, limpo, resgatado, levantado, cheio do Espírito Santo, você se sente leve, você se sente em paz, você se sente livre, você se sente na liberdade de cantar, salmodiar, de anunciar aquele que mudou a tua vida. E o versículo 28 diz que aquela mulher soltou o seu cântaro. Oh, aleluia! Essa água não me interessa mais. Esse pecado eu não quero mais fazer parte. Oh, aleluia, eu bebi a água da vida. E a palavra fala que aquela mulher saiu correndo, anunciando, gritando: eu encontrei Ele, o prometido, Jesus Cristo, o enviado de Deus. Oh, aleluia. Santo. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, adore daí onde você é, por quem a minha feche teus olhos, levante tua mão e adore o nome dele. Ele marcou encontro contigo esta noite. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, Aleluia. o meu Salvador. Meus irmãos, versículo 30 diz que então eles saíram. Eles quem? Todos aqueles que ouviram aquela mulher cheia da presença do Espírito Santo. Então aqueles homens saíram, todas aquelas pessoas saíram e foram ao encontro de Jesus. Essa noite aqui existe dois tipos de pessoas. Dois. Tem pessoas aqui que estão como aquela mulher, com o coração cheio da presença do Espírito Santo, cheia de Deus. E tem pessoas aqui que estão precisando da oração de você, que está cheio da presença de Deus. Então você pode sair agora, você tem liberdade. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. E vá orar na vida dessa pessoa que está necessitando. Está necessitando de Jesus essa noite. Porque aquela mulher, ela bebeu da água da vida e teve os seus pecados perdoados. E o seu coração foi cheio de amor de Deus. E ela ficou tão cheia da presença de Jesus que saiu anunciando. Deus tem promessas para essa igreja, promessas de crescimento. Deus já levantou dos seus profetas, dos seus filhos, já falou, essa igreja tem promessa. E é vocês que vai dar crescimento para esse ministério. Mas para fazer que essa igreja cresça, você precisa estar cheio. Você precisa ser um canal do Espírito Santo. Você precisa anunciar os 4 ventos e fazer missões. Pregar a palavra do Senhor. Interceder por vidas. Aleluia. E o melhor lugar para começar isso é aqui dentro. Então seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia de Jesus. Seja cheia do amor de Deus essa noite. Seja cheia do amor de Deus. Eu gostaria de pedir que os diáconos pudessem interceder pelas vidas nesse momento. Eu gostaria de pedir para que vocês, meus irmãos, pudessem orar uns pelos outros, assim como Cristo ordenou, para que nós pudéssemos viver essa graça que Jesus está derramando esta noite. Somos igreja dele, somos do corpo dele. Cristo é a cabeça. Oh, aleluia. Ora aí no seu lugar, meus irmãos. Você ora. Enquanto você ora, meus irmãos vão cantando. Mas
mas fica aí no seu canto, adorando, sendo um instrumento do Espírito Santo. Profetiza. Profetiza na vida do teu filho a cura, a libertação. Oh, alabado. Você é sacerdote do Senhor. Profetiza na vida dele libertação, transformação. Oh, aleluia. Você é boca de Deus. Você é canal do Espírito Santo. Você é luz desta terra. Você é o tempero que Jesus colocou aqui na terra. Você é sal. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia